Tá chegando aí. Vocês que estão aí no YouTube, por gentileza. Agora chegou. Saindo, né? Não saiu não. Tá. Hoje foi batalha, eu lhe disse, André, que hoje foi batalha. Agora foi. Tá tudo ok, gente? Tudo ok, né? Pois eu vou compartilhar aqui. Mas vamos lá, Luíra. E, Marília, como primeiro ponto para a gente começar a falar desse tema, né, a gente debater aqui um pouco, tratar das ideologias que existem hoje, né? E aí eu já passo para ti aí, fala um pouco sobre isso. É contigo. A conversa vai ser boa, né? Eu já percebi que você e Luíra gostam de conversar. É. Então, assim, eu geralmente aqui, quando vem a convidada mulher, eu fico aqui controlando aqui pra gente seguir aqui no período certo, mas eu acho que a conversa hoje vai ser muito boa. Eu tenho que saber o temperamento dela. Pelo sorriso, eu tô achando que ela é sanguínea, mas ainda não comecei ainda. Preciso saber pra... Luíra gosta de conversar muito, mas vai lá, Marília. Mas lá em casa não é questão nem temperamento, já é coisa do sangue mesmo, sabe, Marília? É tudo, né? É engraçado, as pessoas falam, eu consigo definir as pessoas por temperamento. Você sabe que eu tenho uma dificuldade muito grande de diagnosticar temperamento em pessoas católicas de verdade, né? Porque o que acontece é que é o seguinte, quando o temperamento ele funciona muito bem com as crianças, porque elas têm uma personalidade ali muito, muito pura, né, no começo da vida. Verdade. Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente tem não só o temperamento, mas os vícios. Tem muita gente que fala assim, eu sou colérico porque eu estouro, porque eu sou irado, né? Porque eu sofro com essa cólera, essa paixão. Eu falo, não, meu filho, você é uma pessoa comum, né, que padece ali do vício da ira. Você não é colérico, é outra coisa, né? E eu tenho muita dificuldade de diagnosticar temperamento de pessoas que rezam, que têm vida interior, porque a vida interior edifica o temperamento. Porque o temperamento tem que ser edificado. Então, a gente vai potencializar ali talentos, né, do nosso temperamento, né? Se eu sou amigueiro, se eu sou aberto às pessoas, eu tenho que me utilizar desse talento. Mas o mais importante é edificar os defeitos daquele temperamento, né? Tanto que, por exemplo, na biografia dos santos é muito difícil diagnosticar temperamento, porque você tem, por exemplo, Santa Teresinha é mais fácil, né? Porque você vai ali acompanhando a infância, você vai percebendo os traços. Mas se você, por exemplo, convive com uma pessoa muito edificada, né? Aconteceu, acho que foi com São Filipe, eu não tenho certeza, que ele era uma pessoa muito diplomática, conhecido pela tranquilidade, né, pela amabilidade, da forma como ele lidava com as pessoas, e disse que depois eles viram que ele fincava as unhas. Vocês lembram dessa história? Não sei, eu não lembro que santo era. Mas, poxa vida, ele está indo... Eu acho que não é São Felipe Neri, não. Será? Confesso que eu não me recordo. Eu também eu tô confusa. Quem era, André? Até comentei contigo uma vez. Vamos fazer as pesquisas aí. Pesquisa aí, André. Mas, interessante, Marília. Você falava, e a gente até já falou aqui no programa passado, a gente teve com o Marco, não foi, André? No passado, não, no anterior, antes do atrasado, isso. Quando a gente começou a ler aqui sobre temperamentos e tal, a gente observava as pessoas dizendo, eu sou sanguíneo, mas por quê? Não, porque eu tenho inconstância e tal. Mas hoje em dia né, existe muita inconstância. É verdade. Não ser constante prevalece muita gente. É verdade. Digamos assim, um vício que tá muito presente, né? Não, Por isso eu sou sanguíneo. Acho que não é bem só por isso, né? Exatamente. Então, por exemplo, o que eu acredito? Que à medida que você tem tanto vida interior como vida de pecado, isso afeta o seu temperamento. Com porque certeza. tem a tua história de vida, tem as feridas que não foram curadas, tem as dificuldades, tem às vezes a pessoa fala, eu sou muito rancorosa, né? Não, eu guardo tudo dentro do meu coração. Às vezes aquilo ali é um traço de temperamento, às vezes não é. Às vezes é uma história de vida, às vezes é uma convivência afetiva pouco saudável na infância, na adolescência, né, que fez com que essa criança, com que essa pessoa... Então, o temperamento ele é muito bom e eu acho muito interessante. Mas eu acho difícil quando a gente lida com católicos edificados, né, diagnosticar temperamento. Eu tenho umas pessoas que eu olho na minha comunidade, né, os meus fundadores, eu falo, toda hora eu acho que eles têm um temperamento diferente, né? Porque eles saem de si. Né? Interessante. Porque a gente vive aqui, né, André? O fundador, a gente vai aqui, não, o fundador é colérico. Ele disse que não. Né? Então, fica difícil. Eu não vou me atrever, não. Agora dizem que sanguíneos não conseguem diagnosticar temperamento. Então, se eu for sanguínea, não é por causa do catolicismo, não. A Gleica Laísa falou aqui, São Francisco de Sales. Será que é ele? Ela colocou aqui, Gleica. Passamos longe. Né? É porque isso está naquele livro, Como Transformar as Suas Falhas. Tem um livrinho também. Gleica colocou aqui. Ana Gleice, seja bem-vinda. Mas, Marília, hoje a gente observa
nos casamentos essa dificuldade, né? De formar essa base sólida, de ter uma vida forte, fiel ali, juntos, né? Tá firme ali. E eu até vi um vídeo que você postou no Insta de várias falas de várias mulheres, né? E mostrando como, né, esses globais, essas pessoas acabam querendo tanto atingir a família. E não só isso, né? A gente está falando só de um ponto, né? Só uma pontinha ali de como as pessoas hoje em dia tentam tanto atingir a família. Então... Verdade. Não, então, o pessoal fala, ai, Marília, você fica aí botando coisa da Globo. Eu não tenho escrúpulo nenhum. Eu podia dizer, não, eu só faço isso. Não, eu adoro fazer react no Instagram. Eu gosto de chegar àquela pessoa que é difícil você atingir, né? A minha maior ambição hoje no meu apostolado é pescar fora do aquário. Tem uma turma ali de 16, 17 anos, né, que são extremamente... eles são hábeis, eles conseguem trabalhar muito bem, né, as redes sociais. E eles são inatingíveis, porque eles falam dentro do grupo deles, então eles têm uma educação que ela não é intergeracional, então assim, eles só convivem com o bando deles, então existe um fechamento muito grande, né? E quando a gente traz os reacts, traz o que a atriz da Globo falou, né? O que a Luísa Sonza falou, o que os astros deles falam, eles assistem, eles gostam e eles acabam consumindo de alguma forma o conteúdo. Então eu adoro fazer isso no Instagram, não tenho escrúpulos nenhum, né? Mas o que acontece é o seguinte, existe uma diferença fundamental. Numa época dessa, o Whindersson Nunes ele ganhou um prêmio da Forbes como o jovem mais influente do Brasil. Então, eles precisam saber quem são as influências do país, porque através das influências eles vendem, eles mudam comportamentos. Então, por exemplo, na hora que você tem o Whindersson Nunes cristão, no começo da carreira, que ele era evangélico, ele de alguma forma, a paixão, né, a idolatria, a gente viu muito isso naquele show agora, né, da Taylor Swift, né? Então, a idolatria, a paixão, então, o poder de influência desses jovens na internet é muito grande, para tudo, né? E aí, então, eles moldam comportamentos, eles vendem, né? Eles influenciam de todas as formas. E aí, o Whindersson Nunes ele foi eleito o jovem mais influente do Brasil. E para as pessoas que têm o desejo de controlar, né, a nossa sociedade, dizer o que eu vou vestir, o que eu vou comer, em quem eu vou votar, é muito interessante que eu tenha um jovem como influente, que eu consiga moldar, né, que eu consiga pegar ele aqui, colocar ele aqui. Então, o que acontece? O que é pedra no sapato das pessoas que querem controlar, seja os metacapitalistas, ou o governo, né, ou outras instituições que têm essa sede de controle, né, e isso é um traço, né, da natureza pervertida do homem, esse desejo de controle. Para eles, um jovem inamovível é uma pedra no sapato. Né? Então, quando eu tenho um jovem muito firme nas suas convicções, quando eu tenho alguém que tem valores de berço, né, eles não conseguem controlar. Então, por exemplo, a gente pode fazer um paralelo entre Santo Estevão, né, e o Whindersson Nunes. Para eu mover o Whindersson Nunes da convicção cristã dele para o desejo de ser um homem, um feminista, né, o desejo de apoiar, de repente, o aborto, o que quer que eu queira, que ele reze ali na cartilha, que ele comungue daquela pauta, né, basta que eu saiba o que atrai aquele jovem, né, se é o dinheiro, se é o poder, se são as mulheres, o que ele quer, e eu dou a ele o que ele quer. Mas Santo Estevão, você não consegue movê-lo. Você fala assim, nega a tua fé que eu te dou dinheiro. Ele fala, não quero. Nega a tua fé que eu te dou poder. Ele fala, não quero. Nega a tua fé, senão eu tiro a tua vida. Ele diz, tira, pode tirar. Ele é inamovível, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem esse tipo de jovem, de educação, de valor de berço, de família, é por isso que a família ela é tão perigosa. Porque quando a família ela vive na verdade, né? Quando a família ela tem valores profundos e ela consegue criar aquele jovem para a liberdade, para ser livre, não para ser movido pelos outros, né? Pelos seus próprios instintos, pelos desejos, né? Pelas paixões. Isso é uma pedra no sapato de todo mundo. Então, o que eles querem? Né? Destruindo a família. Eles querem a atomização do ser humano. Eles querem um ser humano sozinho, que ele não tenha ninguém, ele não tem pai, ele não tem mãe, né? Porque assim fica muito mais fácil que eu controle aquela pessoa, que eu faça com que aquela pessoa... Hoje, pessoal, eu falo muito contra os grandes conglomerados, né, de moda, quem quer vender as coisas pra gente. E todo mundo fica bravo, né? A Marília é comunista. Deus me livre, eu não sou comunista, coisa nenhuma. Mas é muito importante que a gente entenda que esse mercado ele afeta a nossa vida. Então, por exemplo,
para você me fazer comprar 5 mil, 6 mil reais de roupa, né? Não é assim hoje em dia, né? Eu preciso ter uma certa vulnerabilidade, uma certa insegurança. Eu não posso ter uma personalidade forte e inamovível. Então... Eu tenho que entender que isso não é o mais importante. E você falava, eu me lembrava de Dom Bosco, né? Dom Bosco dizia, ou a gente coloca logo Deus no coração dos jovens, ou o pecado vai entrar. Né? E como você falava, desde o início, ali, desde cedo. Se você coloca Deus desde cedo no coração do jovem, da criança, né? Ele vai saber o que quer. Ele não vai se perder por proposta. E nem por qualquer proposta. E às vezes a gente olha assim, meu Deus, o mundo está muito perdido, mas a gente vê muita família se levantando com essa bandeira, com esse ardor, né? De, a gente não teve isso, né? Como a gente estava falando, a gente não teve nome santo, mas nossos filhos já têm. Já tem. É verdade. Eles não pegaram essa conversa, né? Gente, tá tudo bem com o meu microfone? Acho que tá, né? Tá retornando, tá tranquilo. Eu posso ficar tranquila que eu achei que eu que tinha que checar o microfone. Mas não, com certeza. Para eles, a família é esse risco. Eu não crio mais pessoas vulneráveis, inseguras, atomizadas, né? Quando eu tenho uma família... Não é qualquer família. Agora a família... Né? A família firmada na verdade, educando os seus próprios filhos, né? Na verdade... Ela é muito perigosa, porque ela forma esse jovem que é um jovem que ele é uma pedra de sapato em qualquer projeto de controle, seja ele, né, do mercado, seja do governo, seja de ideologia, né? E por isso eles atacam as famílias, né? Constantemente eles atacam as famílias, mas é aquela coisa das flores no deserto, né? Então, assim, a gente continua lutando, a gente faz uma resistência. E uma coisa muito importante, que eu acho que é fundamental para que os católicos também coloquem a cabeça no lugar, né, é a gente ter consciência da história da igreja. A gente é muito sensacionalista, né? O mundo está acabando, né? Nós vivemos a pior era da história. Mas, assim, nós tivemos tempos, né? O tempo do arianismo, nós tivemos tempos na história da igreja, na igreja católica, piores até do que os tempos que a gente vive, que as famílias estavam mais sozinhas. Eu não sei se vai piorar, né, agora, o que vai acontecer, mas nós ainda temos essa capacidade de resistência, e o que nós não podemos duvidar são duas coisas importantes, né? Primeiro, que as portas do inferno não prevalecerão, né? E segundo, que existe uma graça de Deus, né, ao nosso lado. Então, quando a gente luta pelas nossas famílias, quando vocês se colocam aqui de forma corajosa em um tempo de cancelamento, né, em um tempo em que as pessoas nos julgam pela nossa postura, pela nossa fé, isso daí é uma resistência muito importante e, obviamente, um trabalho muito difícil, mas fundamental para a preservação da verdade, para que as pessoas conheçam a Cristo, para que o anúncio, né, não seja parado. Então, por isso a importância das famílias e também por isso o ódio, né, deliberado, aberto pelas famílias hoje em dia, na televisão, enfim. Existe uma cartilha ali que você tem que obedecer. Você não pode gostar da família, você não pode ter muito filho, você precisa ser a favor da completa delegação da educação dos seus filhos. Então, hoje em dia, é alta habilidade. Todo mundo quer que a criança seja um cachorro adestrado, né? Para você chegar na família e dizer, olha, ele come sozinho, né? Olha que lindo, ele comendo sozinho, olha, ele está falando tantas línguas, né? Ele faz ginástica olímpica. E a gente está trocando a educação. Eu quero saber o que significa para o céu do teu filho a ginástica olímpica. Eu sei que a ginástica é importante e tal, mas as altas habilidades, né, elas não são o foco da educação católica. Né? O foco da educação católica, né, de acordo com a Divines Illius Magistri, né, é justamente fazer com que o ser humano atinja os fins sublimes, né, a que ele é destinado, né, que ele assuma a sua vocação, a vocação à santidade. Se ele sabe dar piruetas e falar francês e tocar piano, bom, legal, ok. Mas a educação não é isso, né? E leia aqui até o comentário do fundador aqui, né, Andréa? Sempre estaremos aqui combatendo o bom combate. Enquanto estamos aqui presentes, seremos combatentes. É isso, fundador. Combatendo o bom combate. É o nosso combate. E você falava, Marília, eu me lembrava do que São José Maria Escrivá dizia, né? Lares luminosos e alegres, centrados em Cristo. Nossos lares têm que ser desses lares que iluminam outros lares, assim como fizeram os cristãos antes de nós, né? Iluminaram outros lares centrados em Cristo, que formam pessoas para Cristo. E é interessante, né? Coisas simples mesmo que a gente vai percebendo. Enquanto, por exemplo, outras crianças estão aprendendo danças de TikTok, hoje vem brincando lá em casa, dizendo que um negócio era o celular dele. Tá ligando para quem? Para o meu amigo.
Ele é um homem de Deus. Pega demais, né, gente? De falar. Ainda bem que essa eu gravei, viu? Eu tava gravando ele. Esse filho, isso aí teu celular, que ele não tem acesso ao celular, né? Ele com um pedacinho de coisa, de madeira, dizendo que estava falando com o amigo dele, que ele arrumou um amigo imaginário dele, né? Sé, mamãe. Ele é um homem de Deus. Aí você percebe que a gente, né? Por mais que estejamos ainda engateando, como diz a história, mas a gente tá indo pelo caminho certo. Demais, é impressionante. Eu acho impressionante como a educação. Eu dei aula na universidade, né? E a gente estudava os métodos e a gente ia lá, aplicava e eu tinha essa sensação, nada dá certo, sabe? E vai método ativo de não sei o quê, método socrático de não sei o quê, e a gente ficava ali tentando fazer com que aqueles jovens assumissem, né? Aprendessem. E é impressionante, mas hoje, lidando com os meus filhos, eu percebo como a coisa é eficaz, né? Você fala a verdade, parece ter uma encíclica maravilhosa que vou falar em latim, não, é o esplendor da verdade, né? São João Paulo II, exatamente. Uma das encíclicas mais lindas. Então, quando você faz isso com as crianças, né, é impressionante como elas respondem. Então, a gente, obviamente, não são perfeitas. Se fossem, pelo amor de Deus, né? A gente está formando, né? Esse é o nosso trabalho. E eu achei muito legal quando o Hugo fala de lares luminosos. Eu tenho uma experiência super legal na vida, que quando eu voltava da faculdade, ainda estudando, né, eu passava pelos prédios, todos de Fortaleza, né? Eu tinha que atravessar a Pontes Vieira, que era uma avenida bem grande, e tinha muito prédio. E às vezes era 18, 19 horas e o prédio todo apagado ainda, né? Todo no escuro. E eu pensava, meu Deus, São José Maria Escrivá, né, diria onde as pessoas estão que não estão em suas casas com os seus filhos. 6 horas da noite, 7 horas da noite estão na academia ou estão em outros lugares, né? Ou estão... Porque nós perdemos essa concepção de que o nosso lar, né, uma igreja doméstica... As pessoas esqueceram, inclusive... Isso é uma crítica que eu vou fazer, que é o povo do Juazeiro, viu? Eu vou fazer mesmo. Padre Cícero, ele falava muito... Porque estou apaixonadíssima pelo Padre Cícero, né? Do sacramento do matrimônio, da importância do sacramento do matrimônio. Quando a gente chega em Fortaleza e a gente fala da consagração do lar ao Sagrado Coração de Jesus, né? As pessoas não conhecem. Eu apresentei para padres a consagração, que a gente aqui da renovação, que a gente faz, né? E quando as pessoas chegam aqui, elas ficam chocadas. Porque é que nós continuamos a consagrar os nossos lares, né, ao coração de Jesus. Isso é impressionante, né? E o Padre Cícero falava muito disso aqui. Só que hoje o que eu percebo é que as pessoas aqui em Juazeiro, elas não se casam. Né? Porque elas falam, não tenho dinheiro para fazer festa, né? Só que elas perdem com isso a ideia, a sacralidade do lar. Né? Então, a minha casa é uma igreja doméstica, né? O meu lar é um lar... vocês vão entender perfeitamente o que eu estou falando. É um centro de evangelização, não é? Porque ele é um lugar aberto. Uma das virtudes da família, tem as virtudes da família, né? A benevolência, está aberto para que as pessoas cheguem lá. Né? Quantas vezes eu fui convertida visitando casas de pessoas católicas, né? Do mesmo jeito que quando a gente entra numa igreja, às vezes Deus fala com a gente, aquele lar é uma igreja doméstica. As pessoas esqueceram isso, né? Tanto que... Isso é tão verdade que nossa história, nós não viemos de um lar católico, né? Não sei como foi a sua, mas a gente não veio. E quando a gente começou a ter contato aqui com a comunidade, começou a ter contato com o fundador, né? Justamente, quando a gente começou a ter contato com casamentos diferentes, casamentos de fato assim, que reinavam na fidelidade. E eu me lembro aqui dos encontros aqui, quando eu vim aqui para a casa do fundador, isso impactou demais. Porque eu digo, rapaz, tem coisa aqui que isso é lindo e isso dá certo. Isso é real. Isso é real, justamente. A gente costuma falar aqui muito aqui, né? Vida real, do que vive. A gente partilha muito aqui da vida a dois e tal. Isso impacta as pessoas, né? Esses lares irradiam Cristo. E irradiar Cristo faz toda a diferença, né? Ter contato com esses lares que irradiam Cristo salva vidas, converte pessoas. Como você falava, dizia, nesse contato com outros lares, foi isso que a gente experimentou. E assim, no nosso caso, né, a gente já experimentou casos de amigos da gente chegar pra gente dizer, olha, meu marido não queria ter mais filhos, mas por conta de vocês, ele nunca vai admitir que foi, mas por conta de vocês, a gente quer outro filho. Entendeu? Então, são coisas simples. Né? A gente não vai conseguir converter o mundo inteiro, lógico. Mas os próximos, né, nos pequenos detalhes ali, a gente vai conseguindo ver
os lares luminosos, né? Não, sem dúvida. Era São Francisco que dizia, né? Evangelize, evangelize, evangelize. Se necessário, use palavras. Né? Então é com a nossa vida que a gente tem que evangelizar. E Marília, segura aí para eu pedir aqui um compartilhamento geral, né, Andréia? Que a conversa está muito boa. De altíssimo nível, viu, Luíra? Altíssimo nível. Você vai desativar aí o bate-papo. A Marília não conversa não, muito não, viu? Ela conversa pouco, viu? Eu vou dizer, Rubens, meu amigo, quando ela começa, viu, você pode deixar ela 10 minutos aí conversando, que ela não para não, viu? Ai, gente, que alegria. Que alegria, né? Que bom, como é bom ter essa conversa. Então você vai desativar o bate-papo, vai dar seu like, que a Marília tem mais coisa para falar. Você vai compartilhar geral. Já compartilhou aí, né, Luíra? E o Instagram? Deixa eu botar aqui no Instagram. Tá no Instagram, né, Andréia? Tá, sim. Você que tá no Instagram, a convidada de hoje é especial. O nível hoje tá alto, viu? Ronaldo tá aí. Ronaldo, seja bem-vindo, meu irmão. Vou colocar aqui. E você que tá no Instagram, compartilha aí para 30 pessoas. Você manda aí pra... eu nunca mandei para essa pessoa. Manda para ela hoje. Manda. Tem um amigo casado aí, manda para ela hoje. Compartilha. Kelly tá dizendo aqui, outro nível, né? Eita. Kelly gosta, viu? Não é? Que conversa boa. Então, compartilha. Você que não está inscrito, né, no canal da nossa comunidade, se inscreve que tem muito conteúdo bom. Nesse nível aqui, ó, nível altíssimo aqui para você. Fique inscrito no canal, compartilha. Luíra tá doida para falar, vou deixar a Luíra falar aqui. Vai lá, Luíra. Eu hoje quero só escutar. Já estão brincando aqui comigo. A Carla colocou, hoje, né? Luíra encontrou parede. Olha, o próximo eu vou convidar o Rubens para vir para cá, para conversar comigo. Ele gosta de falar muito. Nossa, demais. Me falam lá em casa. Meus filhos falam pelo cotovelo. Só repete. A Valdênia colocou, está poderoso demais. A conversa hoje está muito boa. Acolher cada um de você que está chegando, você compartilha, você dá seu like. Mas vai lá, Luíra, tá contigo. Não, eu já disse a vocês, eu já estou só escutando, estou adorando. É um prazer estar aqui, eu tô adorando também. Mas vamos lá, para dar andamento, né? E a gente falou um pouco dessas ideologias, né, Marília? E como segundo ponto... E assim, eu gosto de só para dar uma ênfasezinha, como a gente falou, né? Nós fomos convertidos, né? Estamos na conversão, em verdade. E eu gosto de olhar como é um divisor de águas, porque muitas dessas ideologias eu tinha elas, entendeu? Para você ver assim, é muito bom você olhar como você consegue se libertar. Eu lembro que até uma vez eu chamei alguém para vir para a igreja e tudo, aí a pessoa disse: fulaninha, duvida se eu vim. Entendeu? Quando você olha assim, você pensa, eu tô aqui, eu mudei, eu me converti, eu me transformei. Então, para mim, não existe essa que você é impossível de vir. Não, e interessante que você fala que sua mãe, né, me dizia, né, Luíra ser uma boa esposa. Uma boa mãe. Uma boa mãe, né, eu esperava que ela fosse uma mãe, porque gostava de criança e tal. Mas ser a esposa que ela é hoje, né? Eu não imaginava ela falando pra mim, né? É uma teologia, né? Que inclusive a história na comunidade isso é muito forte no Shalom, que é o vaso de argila. Que diz assim, que Nosso Senhor usa os piores, né? Para que a pessoa fale, é Deus, para que ele possa manifestar a glória dele. Porque senão, não, aquele era super santinho, super inteligente. Eu digo que eu gosto muito, todos os dias eu rezo a oração de São Tomás de Aquino, pedindo inteligência, que eu acho que é uma das... E aí, o que acontece? Porque quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu fiquei de recuperação em 18 matérias. Aí as pessoas diziam assim, Marília... E aí, engraçado, né? Eu dei o catecismo de presente para uma sobrinha minha. E aí ela olhou e falou assim, nossa, mas é muito difícil ler o Catecismo Amarelo. E eu me lembro, a primeira vez que eu abri e falei, eu nunca vou conseguir ler isso daqui. Né? E aí, à medida que a gente vai crescendo, Deus vai dando a graça. Hoje em dia, Ave Maria, o Catecismo parece um livro de criança, né? Parece um livro simples. Mas como Deus faz grandes milagres, é justamente o vaso de argila. Hoje eu tenho total consciência, né, de que os meus talentos provêm de Deus, né, de que as graças que Ele me dá... E aí a gente consegue colocar à disposição, com mais tranquilidade, porque às vezes a gente fala assim, como é que eu vou ganhar dinheiro? Né? Eu sei tocar muito bem, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso aqui? Aí eu sei falar para as pessoas, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso daqui? Obviamente é lícito, é bom, né, que os apostolados se sustentem, mas é muito interessante a gente saber que essas graças vêm de Deus. Mas não é o principal. Porque é interessante, você falava, eu lembrava de Bento, né? Bento toca e tal, e eu dizia, eu tenho que
aprender, começar a compreender um pouco e tal. Mas o maior pedido que eu peço a Deus é que primeiro que seja feita a vontade dele, que esse talento seja para Deus. À noite, às vezes, quando eu vou rezar, Senhor, que esse talento, se for o dom dele, que seja para ti, que seja para evangelizar. Vai ganhar dinheiro. Vai ter que sustentar, é invariável. Todos nós somos pais, nós temos família, sabemos como é importante. Mas não é o principal. Não, entendo que a gente sempre diz, principal. Daqui a quantos anos ele vai estar tocando na missa. Fica imaginando, né? Mas vai, amor, prossiga para o segundo ponto. E para o segundo ponto, né? Como a gente, né, danadamente aqui, restaurar o matrimônio, né, Marília? Como fazer, né, para formar essa base sólida da família, como agir para restaurar esses matrimônios, às vezes que estão destruídos, que estão distantes de Deus também, como fazer? Não, então, o que eu acredito? Qual é o grande norte do meu apostolado hoje, né? Existem essas ideologias, e essas ideologias, elas são malditas, porque elas nascem, essas ideologias... Tem um livro do Papa Francisco que chama Sob a Acusação de Si. Eu acho que ele não era nem Papa quando ele escreveu, não tenho certeza. Mas ele explica o seguinte, ele fala assim, às vezes é muito difícil que eu consiga aderir à verdade se eu não tiver liberdade, total liberdade. Se a minha liberdade ela for muito ausente, eu não conseguir me determinar. Né? O que ele vai explicar? Ele vai dizer assim, eu sou iluminado por uma verdade. Fica com a tua família, não se divorcia. Uma verdade qualquer, né? E eu preciso determinar a minha ação conforme a verdade que eu percebi. Mas eu não consigo, porque eu sou um viciado em pornografia, porque a mulher do meu trabalho olha para mim, eu já quero correr atrás dela. Então eu não sou dono, a minha vida não pertence a mim. Eu preciso, não existe autodomínio algum. Então o que acontece? Só que existe um ego, existe uma consciência que não vai fazer, eu não vou conseguir chegar e falar assim, ok, Senhor, a verdade é que, né, o adultério é um pecado mortal que destrói a família. Eu deveria estar em casa, mas eu sou fraco, então eu quero viver de maneira errada. Essa consciência, ela fica como se quebrando ali dentro da nossa cabeça, nos machucando. Então o que acontece? Eu começo a modificar essa verdade. Eu começo a dizer, não é assim não, calma. Vou dar um exemplo muito claro. Quando existem alguns biógrafos de Lutero dizem que ele tinha muita dificuldade com a castidade. Então é muito mais fácil eu negar o celibato, eu dizer assim, olha, não, o celibato não é uma realidade natural, porque eu não consigo viver. Então a teoria ela foi modificada pela minha incapacidade de viver aquilo. Então houve um desespero, né, houve um problema ali, eu perdi a esperança na minha conversão. E para eu ficar tranquilo, para eu aplacar esse ego, essa minha consciência, para eu não ficar com essa ruptura dentro de mim, eu sei o que é verdade e ajo diferente dela, eu crio justificativas. O que a gente chama hoje de normalizar tudo. Exatamente. Né? Hoje, eu falo muito lá em casa, o problema das coisas hoje é que a gente normaliza tudo. Tudo é muito normal. Não, isso é normal. Eu digo que a gente tem que tirar esse olhar que aquilo não é normal. Porque daqui a pouco a gente está fazendo, a gente está aceitando em casa, a gente está ensinando aos nossos, porque a gente vai normalizando aquilo. Demais. Na maternidade, né, que é a nossa área aqui, né, de interesse total, as meninas falam muito assim, eu sinto muita culpa, vamos conversar aqui, fazer um grupo para a gente se livrar da culpa. Mas, gente, culpa, muitas vezes, existe a culpa patológica, o escrúpulo, a doença da culpa, mas existe o senso moral. Uma pessoa sem senso moral perdeu tudo na vida. Ela não consegue construir nada. Então, às vezes, eu tô aqui no celular e os meus filhos estão na minha volta e eu sinto culpa. E bendita culpa. Porque vai me fazer sair daquilo ali, né? Então, hoje as pessoas normalizam e perdem, inclusive, o senso moral de dizer o que é certo, o que é errado. Porque tudo bem, eu não consegui. Eu não consigo, sei lá, viver a castidade, eu não consigo não trair a minha mulher, eu não consigo cuidar dos meus filhos, eu não consigo amar o meu marido, eu não consigo nada, tudo bem, mas qual é a verdade? Eu não preciso criar ali uma perversão da verdade, né? E aí as ideologias são muitas, e elas estão nos meios de mídia. Então, eles conseguiram um jeito ali, né? Inclusive, atualmente, o CEO do YouTube falou que dentro do YouTube, né, eles não utilizam os shorts, né? Eles não assistem, né? Recentemente também o Felipe Neto disse, eu não vejo TikTok, eu não vejo Reels, eu não vejo Shorts, né? Aqueles vídeos curtos. Por quê? Porque gera dependência, porque gera remodelamento cerebral, né? Eles até explicam por meio da multiplicação dos receptores, né? Do nível de dopamina. Então, gera um problema grave na cabeça das pessoas, aquilo ali, e eles dominam esses meios de mídia
que são muitíssimo poderosos. Quem conta as histórias molda a cultura. Quem é que conta a história hoje? Netflix. Né? Quem é que conta a história hoje? É a Amazon Prime. Então, essas histórias... Então, porque a gente deixa sempre as janelas e as portas da nossa casa abertas? Porque qual é a janela e a porta aberta para o ladrão entrar na nossa casa? A televisão, que não desligam nunca. O celular, que nunca está fora da nossa mão. Né? Eu estou enfrentando um problemão com o celular, porque desde que eu comecei o apostolado na internet, tenho que estar lá, né? E é muito difícil, porque verdadeiramente é um plano inclinado. Quando você vê, você não tem mais autodomínio nenhum para dizer não quero. Né? E aí entra o feminismo, a gente pode nomear. Entra a ideologia de gênero, né? E todas essas ideias, a filosofia da inimizade, o materialismo. Assim, se a gente for... São inúmeras, a gente consegue enumerar 20, 30 ideologias dessas, que elas estão muito presentes na nossa vida, e elas são dessa forma aqui. Elas aplacam a minha culpa, elas destroem o meu senso moral, né? E aí eu me sinto tranquilo num primeiro momento, né? Mas com isso eu acabo perdendo a minha família, eu acabo perdendo a minha vida, né? Porque eu não consigo mais, né? Enfim, determinar os meus atos. Né? Então, por isso o mal das ideologias. Eu me lembrava, tô lendo um livro, iniciando ele, O Olhar do Pai, as 10 chaves, acho que é 10 chaves para o pai. E ele dizia justamente isso, que quando você se torna pai, algumas coisas variável você vai ter que diminuir. Você vai ter que renunciar a algumas coisas. E eu falo aqui pro lado do homem, né? Ah, não, mas você não vai ter que deixar seu futebol. Ah, mas você não vai ter que deixar algumas realidades para estar ali mais em casa, para dar um suporte em casa. Ah, não. Mas peraí, você agora é pai. Você se tornou pai. Não é só um ali, não. Você vai ter que estar junto. E é invariável. Algumas coisas, e eu digo falo por minha vida, tem coisa que não deu mais, não dá mais e tá ótimo. Tá ótimo e não tem problema nenhum. Lá em casa tem muita coisa que não dá mais. 3 mil. E é extremamente normal. Entendeu? E é temporário também algumas coisas. A gente enxerga isso como temporário. Justamente, a gente sempre diz, isso aqui é temporário. Isso aqui um dia vai passar e pode voltar. Algumas coisas que fazem bem. Tem coisa que já saiu e pronto. E não dá mais, não cabe mais. Mas a ideologia, a mentalidade é que não pode. Né? Pra mãe, não. A mãe não pode não, principalmente a mãe. Tanto, a gente sabe o quanto, hoje em dia, a mãe ela é muito atingida nesse sentido de que ela tem que pensar nela. Né? Não é no sentido... Você precisa pensar em você precisa se organizar, você precisa ser por você. Aí começa a ser aquele monte de notícia, né, no sentido de você precisa descansar. Aí você vai ver isso e você diz, realmente, eu preciso descansar, eu preciso disso. Aí começa aquela história de eu amo meus filhos, mas eu odeio a maternidade. É verdade. O que acontece é o seguinte, todas as mentiras que vão nos contar, elas precisam ter partes de verdade. Não adianta chegar pra você e dizer assim, eu cheguei aqui num cavalo, alado num unicórnio. Você fala, essa mulher é completamente esquizofrênica, né? Então, eu preciso contar partes de verdade para você confiar em mim. Então, quando você fala assim, você tem que descansar, você tem que descansar, né? Agora, as pessoas perderam a noção do que é uma convocação, né? A gente é de comunidade, a gente sabe, a gente usa muito, né, a ideia da vocação, né, específica, que vem, a ideia é, quando eu tenho uma vocação e ela se torna madura, Deus nos expede uma convocação. Ele nos chama. E uma convocação para a guerra, você imagina um soldado lá, com um problema do tamanho do mundo, né? Como é que ele vai chegar lá e dizer assim, não, olha, porque agora eu preciso ter o meu tempo. Não é assim, né? Não, nunca funcionou assim. Nós somos convocados a grandes missões. As pessoas perderam, elas acham, isso é muito fruto do hedonismo, do materialismo, que são filosofias que dizem que a gente está nessa terra para sentir prazer. Né? Então, a gente está nessa terra, são as experiências. Eu fiquei apavorada. Vou até expor aqui minhas primas aqui. Eu tenho 292 primos, ninguém vai saber quem é. Ainda bem, né? Não tem perigo. Ainda bem, né, André? Graças a Deus. A família é grande. Não tem nenhum perigo. Mas eles me contaram das festas do Tomorrowland, da The Town, um negócio assim. Tem um que é Coachella, alguma coisa assim, sabe? E que a festa... Vocês não vão saber também, que vocês se converteram há 10 anos, não tem nem perigo de vocês saberem. Mas a festa, ela não é só uma baladinha, ela é uma experiência. Então, você toma... eu perguntei, né? Por que vocês se drogam nessas festas? Elas dizem, porque as imagens em volta dos telões, elas foram feitas para você assistir drogada.
Sabe que loucura isso? Danoso. Muito Que danoso, louco, né? Que danoso. E aí, o que acontece? É a experiência que eu quero viver. Então, é a música, a batida da música, ela gera um tipo de reação, as imagens, a Tudo é decoração da ordenado, né, festa. E o que eles querem com isso? Eles querem viver experiências. No outro dia, eles querem o quê? Viver experiências. Eles vivem a vida deles para viver experiências, como se nós não tivéssemos uma finalidade maior. Nós não vivemos para sentir coisas. Nós vivemos porque nós queremos construir as coisas. Então, eu olho para os meus filhos, eu sei qual é a minha missão com eles. Eu olho para a minha vida, eu olho para o meu apostolado. Né? Então, essa ideia de convocação, cara de vocês, combate, né? Ela tem que ser recuperada no coração das pessoas. A ideia de sacrifício, de missão. Né? Com efeito. Bem simples, uma coisa bem simples. Nós vamos ter o Réveillon da comunidade e, né, uma amiga convidava a gente, vamos lá, tá com a gente e tal. E a gente tem a realidade de 3 filhos. Para a gente seria muito mais cômodo e confortável estar numa casa bem mais tranquila e tal. Mas tem o nosso chamado ali, tem o nosso carisma, tem a nossa comunidade que nos convida a estar junto ali. Ah, mas tem 3 filhos. Não, mas nós vamos estar onde é o centro da vontade de Deus para nós. Não, é lá o nosso local. É esse o nosso local. Nós decidimos estar aqui. Por mais sacrificoso que seja, por mais difícil que seja, por mais cômodo que tenha uma... Porque a ideia hoje, né, vamos buscar o que for mais cômodo, o que for mais... Não, mas não é isso. Não, nós somos convocados, como você falava, para outro fim. Para um fim muito maior. Não, eu até brincava esses dias com o Gossu, quando eu falava de terminar o dia como um limão espremido. Tá dando certo aqui em casa, viu? Eu disse, eu pensei que tinha dia que era mais ou menos, mas hoje em dia o limão tá espremido demais. Tem dia que Luíra pega 2, bota 2 para dormir, eu pego uma. Luíra dorme com 2 e eu durmo com eu durmo com a mais nova no braço. Quando eu olho, que horas já são? Na hora que a gente acorda, onde é que eu tô? Espera aí. Tem uma frase que a gente repete lá em casa, que é assim, é melhor morrer de trabalhar do que viver querendo morrer, né? Então, assim, muita gente que tem muito tempo na vida. Isso é muito claro, é engraçado, né? Que as vitrines desse mundo, as pessoas que têm tudo que o pessoal quer, às vezes, eu coordenei a Crisma em Fortaleza durante muitos anos, né? Não era coordenadora geral, o coordenador foi o Padre Célio, depois o Padre Marcelo, depois o Rafael, que hoje é padre também, né? E aí, mas a gente estava sempre ali na formação da Crisma, e todas as vezes que a gente reunia eram 600 jovens, eu acho maravilhoso. E a gente dizia, quem vocês querem ser? Aí, na minha época, eles respondiam o Castanhari, que era um rapaz da internet, o Felipe Neto, o Whindersson Nunes, o Neymar, que ainda hoje é ídolo da garotada, né? E eles diziam, eu quero ser essas pessoas. E aí, quando eu chegava na internet para procurar, para saber quem era, né? Quem eram os líderes, né? Os ídolos daquela geração, você tinha vídeos de todos eles falando em depressão. Na época, tinha um vídeo do Felipe Neto falando de uma doença sexual, o nome era ejaculação precoce. Então, ele falava... a vida do Felipe Neto, o transtorno mental que o Felipe Neto ele expunha para aqueles jovens, ele falava abertamente disso na televisão. Aí a pergunta era, ele é teu ídolo, você segue os passos dele, você se veste como ele, você o imita, você quer ter a vida que ele tem, você quer ser youtuber como ele, só que ele tá lá te falando que ele não achou a felicidade, você tá indo pro buraco, entendeu? Eu acho assim, impressionante como essas realidades, né? Hoje as vitrines deste mundo mostram como são falhas essas ideologias e mesmo assim a gente segue. E você falava, e como é importante, de outro lado, você ver a vida dos santos, você conhecer a vida dos santos, você ler a vida dos santos, você se inspirar na vida dos santos. Porque aí você faz o total contra... E aí você vê que quem realmente encontrou a felicidade, quem realmente foi feliz, quem realmente chegou ao final. E o fundador falava esses dias, né? Às vezes não, você tem que chegar ao final inteiro. Às vezes só chegar ao final... Chegue ao final, né, da sua caminhada, enfim, da sua vida, mas chegue inteiro. Às vezes combatendo um bom combate. Combatendo um bom combate. Às vezes nossos jovens, né, a gente às vezes pode querer chegar ao final, mas chega todo despedaçado. Chega todo quebrado. Chega sem nada. E quando falava, né, da vida dos santos, aí eu sempre lembro de Santa Giana, que ali morrendo, né, pela filha, e sabia o que ela queria, entendeu? E se você for falar hoje algo desse tipo, é um absurdo, é inexistente, né? Primeiro que as pessoas não acreditam que alguém vai ser capaz de dar a vida por o filho. Isso mesmo.
E é muito fantástico ler a vida de santos por conta disso, que principalmente agora nessa realidade, né? Eu falava, eu gosto de ler os santos que se aproximam também da gente, né? Você vê uma Santa Giana, uma santa dos tempos atuais e do dia a dia ali, né? Ela era mãe, ela era esposa e se desgastou totalmente, né? Até a última gota pela filha. E é uma realidade muito adversa do que você vê hoje. Porque, quando você falava assim do consumismo, um dos motivos que faz a mulher não querer estar em casa, eu não estou falando de generalizando tudo, né? Cada um tem suas necessidades. Mas um dos motivos que faz a mulher não querer estar em casa é não ter a dependência do homem, não ver aquilo e não poder comprar, porque não tem o seu dinheiro. Aí vem aquelas várias ideologias em relação ao consumismo. Porque a gente vê muito isso. Eu digo assim, dentro da realidade das pessoas que eu convivo e tudo. Não, com certeza. E outra coisa, você estava falando de Santa Diana, né? Tem um livro dela, que eu acho que é Cartas ao Amor da Minha Vida. A minha cabeça tá ruim, já dei 3 referências erradas aqui, né? Mas ela é Pedro, o esposo dela, e ela escreve cartas de amor, sabe? E eu me lembro que quando eu vi as cartas de Santa Zélia, faz muitos anos, eu não era nem casada, e a São Luís, né? E a de Santa Diana, eu falava assim, gente, que emoção é essa aqui? Perfeita as cartas. Como é que eles dão? Eu pensava assim, nossa, mas pelo amor de Deus, Santa Zélia, que isso aqui? Você tá, né? É um amor apaixonado que chega a ser bobo. É. O dia parece que escurece quando você parte, pelo amor de Deus, né? Hoje em dia não, viu um negócio desse hoje em dia é E eu fiquei estranho. chocada. Eu falava, meu Deus, mas esse amor humano do coração dessa santa não é um amorzinho, né? É profundo mesmo. É coisa assim que você acha que... Não, eu tô lendo um romance bobo, né? Você pensa... É esse sentido mesmo, as cartas. O que mostra isso? Que nós somos chamados a um matrimônio que a gente não tem nem dimensão do que é ainda. Esse aprofundamento desse amor, o amor matrimonial, existe uma vocação, não é qualquer coisa. Nós somos chamados, o mundo, ele diz assim, uma vez eu estava num casamento, aí no banheiro tinha assim, game over, né? Tipo, antigamente tinha essas brincadeiras de você encher o casamento de treco, né? E a brincadeirinha do noivo era isso, acabou o jogo. Acabou o jogo, a nossa vida antes do sacramento do matrimônio é uma sombra. Né? A plenitude da minha vocação no matrimônio, e é a ideia que o Bento XVI vai dizer, que a partir do dia do casamento, o nosso amor cresce em zênite. Então, nós somos chamados a um amor que a gente não consegue viver ainda, a gente não sabe o quanto ainda a gente pode aprofundar esse amor matrimonial, né? E se livrar de coisas tão bobas como essa história de Marília, vocês não brigam por dinheiro? O homem é chamado a morrer pela sua esposa, ele vai brigar com ela por dinheiro. Então, é uma mentalidade muito mesquinha. Eu recebo demais essa pergunta. Como é a questão do dinheiro? A questão do dinheiro ela é ínfima dentro de um relacionamento católico, né? Dentro do amor matrimonial. O amor, por exemplo, que eu vivo com o meu marido é uma coisa, é diferente de tudo que eu já vivi, né? De tudo que eu já vi, né, em outras pessoas, justamente porque existe essa graça de Deus, né, dentro dos nossos relacionamentos. E interessante, você falava, eu me lembrava aqui, acho que com certeza você já ouviu, né? O homem casado ele diz o seguinte: não, quem é meu sangue são meus filhos. Minha esposa não é meu esposo. Eu já escutei muito isso. Minha esposa não é meu sangue. Peraí, como assim? O erro já começa pela a falta de ordem, né? Cada um tem que ter o seu lugar. O autor da Fé Explicada, ele vai dizer, né, que às vezes você vai, se você preocupado se será um bom pai e tal, pode até parecer contraditório, mas é a grande verdade. Antes de você se preocupar por ser um bom pai, se você for um bom esposo, você vai ser um bom pai. E aí você já quebra esse tipo de realidade. Não, meu amigo, sua esposa... Não, a gente costuma dizer que nossos filhos são os frutos. Né? A gente saem da gente, não podem ser o principal. Né? É aquela questão de ordenar, de ter as coisas bem ordenadas. Quando você não tem, você profere desse tipo de coisa. Né? E para nós católicos, né, já que estamos num podcast católico, né, a ideia de que o meu esposo, ele é para mim, né, o reflexo do Cristo. Então, quando você vê na teologia de João Paulo II, na teologia do corpo de São João Paulo II, você fala, né? Então, o marido e a mulher, eles são chamados a ser translúcidos. Então, você olha para ela e você vê a Cristo. Todos os teus atos, está lá, Bento XVI diz isso, Roy Marim diz isso, os teus atos dedicados a ela, né, são atos dedicados a Cristo. Então, existe uma realidade, né? Nós somos chamados... Por que nós nos santificamos? Gente, isso é uma coisa que a gente tem que tatuar. Que a minha casa, ela é uma igreja doméstica.
Então, existe uma possibilidade muito grande daquela vida ali dar frutos de santidade muito grande, de nós encontrarmos a Cristo na nossa casa, né? Na pessoa do nosso esposo, de uma maneira muito mais concreta. E as pessoas elas não compreendem por que o matrimônio é um sacramento. Essa realidade ela precisa ser cada vez mais aprofundada, né? E aí nós dizemos assim, o meu esposo ele precisa ser um ícone, né? Eu olho para ele e esse olhar, né, me leva a Deus. Então isso é muito importante. E por isso a gravidade do adultério. Eu não traio a mulher que está comigo, eu traio a Cristo. Eu traio a minha própria carne, eu divido a minha própria vida. Então, por exemplo, recentemente eu tive acesso a um livro do Gustavo Corsão, que ele está debatendo com os divorcistas. Todo mundo querendo aprovar o divórcio, dizer que o divórcio não está ok, tudo bem. E ele começa a dialogar. Né? Ele começa a falar, olha, no momento em que nós acabarmos com a indissolubilidade, as pessoas, aos poucos, vão perder a consciência, vão perder, né, a referência do que é verdadeiramente um matrimônio. Né? E foi exatamente isso que aconteceu. Hoje em dia, as pessoas não sabem, é engraçado, é como se tivesse dinheiro. Sabe quando a gente acha dinheiro na calça? Né? É como se tivesse um tesouro embaixo da nossa casa e a gente em cima, vivendo na miséria. O matrimônio é isso, a gente não sabe. A gente não sabe o quão poderoso é o matrimônio no sentido da santificação da nossa vida, porque a gente escolheu ignorar. A gente escolheu a ignorância. Escolheu ignorar e não procura saber, não valoriza, não compreende o real sentido daquilo. E ainda acha que é mentira. E ainda acha que é mentira, justamente. Porque quando a gente fala do matrimônio dessa forma, quando, né, mostramos matrimônio, as pessoas dizem que isso não existe. Não. É verdade. As pessoas dizem isso não existe. Elas acham que é mentira. Que é mentira. Vive. Isso é coisa de Instagram, isso é coisa de podcast aí, que Conversa em Família tá trazendo. Mas é verdade. A gente fala assim de uma forma mais alegre, brincando, mas é verdade. É uma coisa assim que as pessoas dizem. Não, primeiro que todo homem trai. Né? Segundo que a gente às vezes vê pessoas falando... É tão... A cultura assim, de divórcio, de destruir mesmo o casamento é tão forte... que eles não querem nem construir as coisas juntos. Cada um tem o seu. Medo do patrimônio, né? Demais na internet. Justo. E naquela história, né? Casar pra dar certo. Ah, vamos casar, vamos ver se vai dar certo. Não, você casou pra dar certo. Você não casou pra dar errado, você casou pra dar... Se for ver, que o fundador fala muito, né? Se você for ver que vai dar certo, vai dar errado. Né? Se você for... Se você tiver a possibilidade de descer da cruz, o casamento é a cruz, você desce, né? Não dá pra... Não tem condição. Não, sem dúvida. E tem uma história que eles contam. Eu não sei se vocês fazem seminário de vida aqui. Vocês têm seminário de vida? Aquele retiro inicial que as pessoas entram. Sim. As pregações de vocês. As nossas são muito parecidas com a Canção Nova. Como O amor de Deus. As nossas é a mesma coisa. Tem uma formação que é adora estar em casa. Fundador falando sobre o amor de Deus. As minhas amigas dizem que eu sou tradismática, né? Que eu sou da renovação, mas eu vivo nos ambientes, né? Mas assim eu me sinto em casa. Mas tem uma formação no nosso seminário de vida que é Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Que hoje em dia, inclusive... Temos também. A gente tem que desligar a televisão, tem que desligar os celulares quando vai pregar, porque hoje em dia é um problemão, né? É problema. E nessa pregação, se dizia assim, por que eu não posso ser espírita? Né? Porque que para mim é muito complicado. Não no sentido espiritual, mas de convicções. Porque a vida ela vai ser tão difícil, porque a nossa vida, né, é um movimento de kenosis, né, de esvaziamento. Uhum. Essa é a história da nossa vida. Por isso que nós envelhecemos. Cristo mostrou isso, né? Cristo mostrou isso. Exatamente. E a razão da nossa vida é nos configurarmos, é completar as dores de Cristo na minha carne. Então, às vezes, a gente está sofrendo e diz, tá dando errado. É aí que está dando certo. Né? E aí, o que acontece? Quando a gente vive esse caminho, né, esse caminho de esvaziamento, esse caminho de kenosis, né, se a gente estiver no momento da nossa cruz, no momento que você está lá, espremida como um limão, soldado cansado, né? E aí você pensar, não, eu tenho outras vidas, né? Eu posso descer da minha cruz. Do mesmo jeito, a indissolubilidade, ela, quando você nega isso e traz o divórcio, é impossível um casamento não passar por grandes dificuldades, porque é uma vocação, as vocações são exigentes, né? As pessoas dizem, eu vou para o matrimônio porque o celibato é fácil, mas não importa, né? Se a tua vocação for ser aquela, né? O celibato é mais difícil do que o matrimônio, essa pessoa não é casada, né? Eu não tenho ideia do que é. Você falava... A amiga da gente chegou lá em casa, a gente gosta de trazer assim para a realidade do dia a dia, né? A amiga da gente chegou lá em casa numa sexta-feira. Geralmente a gente faz o jejum na sexta-feira.
E a casa, assim, tava assim, revirada. Não deu sei tempo. como é isso. Eu disse, eu só vou lhe receber porque você é da comunidade, você é amiga. Então, assim, você vai ver como é a casa aqui, a vida. Você sabe como ela sabe da nossa realidade. Desculpa a bagunça, né? A pessoa, como é que eu abro a Não, porta? Bento tinha pego um macarrão assim, tinha quebrado assim na casa, assim, tava Ai, espalhado O todo. macarrão de uma ponta a outra. Inteiro, na de uma casa. ponta a outra. Minha irmã, ela é comunidade vida. Aí ela fala que agora as meninas, quando quiserem casar, tem que passar uma semana lá em casa. O estágio. Experiência o estágio, vocacional, o estágio. estágio vocacional, né? Ela chegou, a casa tá revirada. Eu sei que no outro dia ela foi para um retiro e era falando de vocação. Ela disse, quando eu vi aquela realidade, e ela ficou lá umas meia hora. Eu disse, Aninha, vou botar um para dormir. Dormi que nem vi ela, não foi, Ana Gleice? Então, eu tô dando o nome dela aqui, né, Ana Gleice? Nem vi a Ana Gleice saindo. Aí no outro dia ela tinha ido para um retiro, acho que alguma coisa assim, não foi, Luíra? Foi Eu disse, ali eu vi qual é a minha vocação. Eu tenho uma história ótima. Eu tava grávida de Eu 9 vi qual é a minha meses. vocação. Eu não sei se era do Guido. Ah, eu não sei de quem é que eu tava grávida. Acho que era do Bento. Eu não sei se era do Guido ou do Bento. E aí o Rubinho saiu pra jogar futebol. E o Rubinho, ele é muito esquecido. Muito, assim, num nível que você fica louca. Tamo junto aí. Eu junto aí. entendo. Luíra, onde é que eu deixei isso aqui, Luíra? Luíra é boa de memória. Luíra lembra tudo. Nossa, Vai lá. eu tenho umas horas que você não cansa de procurar. E aí ele pegou e falou... Aí ele foi jogar bola, tipo, 6 da tarde. E eu fui fazer minhas coisas. Quando deu 10 da noite, cadê o Rubinho? Não sabia cadê o Rubinho. E o Rubinho teve 2 AVCs. Quando ele vier aqui, depois ele conta essa história milagrosa pra Vamos gente, trazer ele aqui, vamos maravilhosa. trazer ele Os aqui. neurologistas, eles iam lá verificar o Rubinho. Eles diziam assim, tem sequela sim. O menino bonzinho. E eu dizia, tá aqui, ele bonzinho, tem sequela não. E eles olhavam a imagem, olhavam o paciente e diziam, não, o exame é errado. Não é o paciente mesmo. Um milagre maravilhoso na nossa vida. Até hoje eu sou muito grata a Deus. Glória a Deus. E aí, né, mas a gente estava recente desse AVC, né? E eu falei, meu Deus do céu, e agora, né? O menino sumiu, eu não sei, cadê? Aí eu peguei e vi, eu tinha um rastreador, por causa justamente que quando aconteceu isso, o irmão do Rubinho, Alcio Neto, que é uma pessoa muito querida, inclusive vocês deviam trazer ele aqui também. Ótimo. Vou trazer todo mundo. E aí ele falou assim, me dá aqui os celulares todos, porque quando ele caiu na casa de um paciente, correu todo mundo para pegar o Rubinho. E a gente foi salvo meio por causa do GPS. A gente conseguiu encontrar o Rubinho desmaiado por causa do GPS. Então ele pegou o celular de todo mundo, instalou lá um GPS, aquela pessoa que cuida da família inteira. Uhum. E eu acessei esse GPS para saber cadê o Rubinho. E ele tinha dito que ia para um campo de futebol. E tava dando em outro lugar, no centro da... Eu falei, pronto, sequestraram meu marido. Aí eu liguei, né? Peguei um Uber, na época grávida de 9 meses, tremendo, igual varaveja, eu não conseguia nem falar, com medo, né? E aí o cara que tava comigo, o Uber, começou a achar que eu tava indo pegar um adultério. Ai, meu Deus. E ele, moça, cuidado, vamos pra casa. História de família aqui, viu? E eu dizendo, moço, tá tudo bem, fica tranquilo. E eu não Só conseguia segue, conversar só com ele, segue. sabe? E ele nervoso. Ele dizia assim, aonde ele tá? Eu falava assim, eu acho que ele tá no futebol. Calma, vamos chegar lá. Quando eu Cadê cheguei, o Rubinho? O que aconteceu? Eles foram para um campo, chegou lá, fechou, eles foram para outro. O Rubinho sabia nem que horas era. Quando eu cheguei, e o pessoal do Shalom joga sem camisa. Porque são só os homens, né? Uhum. Mas, Ave Maria, são pessoas que eu conheço desde criança, né? Desde pequeno, desde adolescente. Quando eu entrei igual uma arara nesse negócio. E todo mundo vestindo a blusa, correndo, desesperado. E o Rubinho, esperto pra caramba, catou a mão de um seminarista e falou, vamos comigo agora. A gente Tô entrou no protegido. carro. Vamos estar protegidos agora. Quando a gente entrou no carro, eu descasquei. O Rubinho, como é que você faz isso comigo? E blá, e blá, quer e me blá. matar? Não, e o mais engraçado foi o Uber que ficou esperando na porta. Porque eu grávida, quando eu saí, ele era futebol mesmo. Eu disse, era. Aí eu fui explicar pra ele tudo, né? Aí ele entrou no carro, seminarista, atrás de mim, calado. E eu lá, o blá, 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 20 minutos de blá, blá, Vocês blá. já né? perceberam que ela não conversa, né? Então você imagine ela pegando o Rubinho aí no futebol sem saber onde era que ele tava. Aí né? passou tudo e tal, a gente conversando aqui, eu olhei pra trás, aí ele disse, fulano, tá tudo bem, né? Não se impressiona não, tá tudo bem. Ele, não, tá tudo ótimo, tô aqui agradecendo pela minha vocação. Aí eu disse, bichinho, vai nessa agora. E o Rubinho calado no começo eu vi. Mas essa história é boa, mas tem que agradecer pela vocação mesmo. É nessas horas, viu, André? Que o povo quer colocar a saia, quer colocar a batina. Nessa hora a pessoa...
De sério. Quando tem 3, eu julgo que foi cortar o cabelo. Eu disse, não acredito, me deixou com os 3. Mas eu perguntei, do que é que eu leve um? Eu levo, né? Eu levo o mais velho, que é Bento. Bento fica lá quietinho. Porque se eu levar o José Maria, ele destrói lá. Eu tava dizendo pro cabeleireiro, eu digo, se eu trouxer o José Maria aqui, ele vai destruir. Não, mas não tem problema. Eu digo, você não diga isso. Você não conhece meu pinga-fogo, né? Mas, minha gente, já caminhando pra encerrar, a conversa tá boa. Muito boa, né, Luísa? Já quer encerrar? Não é, não. Estamos com quanto tempo aqui já? 53 minutos. Glória a Deus. Conversa muito boa. Você vai fazer aí um último compartilhamento. Dorinha Batista tá aí. Gostei do comentário. A irmã de Dorinha Batista, né, Laísa? Que ela diz o seguinte, se eu não assistir esse podcast, a Dorinha Batista me tira até do testamento, né? Essa é forte. É um combatente fortíssimo. Combatente forte. Então você vai desativar o bate-papo, você vai dar seu like, você vai compartilhar. Não apareceu aqui. Será que algum dos meninos acordaram? Interessante, minha sogra não tá aqui não, eu tô preocupado agora. Como é que tá o menino? Você vai compartilhar. Dona Ivete, compartilha aí. Deixa eu ver aqui no Instagram. Como é que nós estamos no Instagram? Estamos aí no Instagram, né, André? Não bateu 1 hora ainda? Firme e forte, né? Vai mais, né? Deixa eu ver aqui, acolher você que tá aqui no Instagram. A Estefânia colocou, conversa boa mesmo, viu? Você que tá no Instagram, compartilha aí para 30 pessoas, manda aí. A Jordânia Gravão disse, encerrar para quê? Não, aqui se deixar as duas aqui... Não, eu tô quieto. Vamos ficar de vigília, né? Não, hoje a gente também chegou aqui contando um monte de história, viu? Se eu contar de vez... Deixa pros próximos podcasts. Depois você conta essas histórias. O Aurélio colocou aqui... Conteúdo cheio de missão. Grande live. Essa foi boa, Rosivalda. Não, eu vou contar de Hugo, é a melhor. Compartilha. Eu posso contar André? Não, eu tenho que contar. Esse é tema para um próximo podcast, André. Eu vou ficar com medo. Hoje ele foi cortar o cabelo, né? Os meninos estão na fase que não se separam, mas não para de brigar. Tu sabe como é irmão próximo de idade. 70% do nosso trabalho é separar a briga, né? Que nem juiz de MMA. Eu tava dizendo ao fundador antes de começar aqui. Eu digo, tem dia que eles amanhecem com o espírito de briga. Mas vocês fazem aquele negócio de abraço? Vai, certeza, tem que ter. Tem que abraçar, tem que pedir desculpa, tem que beijar. Tem dia que antes de sair pro trabalho, a gente tem separado umas 30 brigas. Não faz perigo, o espírito de briga é enorme. Eu digo, meu Deus, nós não rezamos eu bem. Hugo, fale aí com o Bento, que Bento tá daquele jeito. Aí eu chegou isso. Eu cheguei já um choro em casa, né? Uma briga. Que José Maria é aquele que quando José Maria bate, mas quando o Bento trisca nele, se diz, não, o mundo se acabou. Aí ele chorando, aí o Hugo chegou e disse, Hugo, conversa aí com o Bento, que o Bento tá daquele jeito. Aí o Hugo chegou aí, Bento, belele, explicando, falando. Aí Bento olhou e disse, papai, seu cabelo tá bonito, viu? Como foi o sorriso, André? Aí Hugo, Bento, você... Como é, filho? Gente, onde é que eles tiram isso? Não sei. Mulher, eu disse, meu Deus, por que eu não estou com o celular pra gravar isso agora? Como é que a criança... Como é, filho? Cortou o pai. Deixa eu me defender. É porque eu estava brigando com ele, né? Dando a orientação a ele. E aí eu não compreendi que ele tinha feito o elogio. Eu tava com a cara, né, mais sisuda ali e tal. Aí, vocês sabem que é porque ele se derreteu, né? Sabe que ele se derreteu. Ai, gente, não dá. A minha maior dificuldade de educar é não rir. Tem hora que você tem muita... Uma vez eu tava em casa, né? Aí um chororô no quarto. Aí eu disse, Guido, o que você tá fazendo? Aí ele falou assim, tô fazendo carinho no Bento com esse pau aqui. Não dá, você não consegue não rir, é impossível. Não, José Maria é esquentado, né? Isso com 1 ano, ele tem 1 ano e 7 meses. Aí Bento bate nele, aí ele pode estar com o que tiver. Aí tem hora que ele vai com cabo de vassoura, com tudo. Aí a gente tenta não rir, porque ele sabe que ele apanha. Ele sabe que Bento é mais forte. Tem jeito, é. Mas ele vai com tudo. Aí eu e o tentando não rir daquilo, tentando corrigir os meninos. A gente também não consegue lá em casa não rir, é segurando o riso. É muito bom, né? A Fernanda Veroso colocou aqui. Tem que ter a parte 2 dessa live. Tá muito boa, né? Mas, Marília, como terceiro ponto, fala um pouco sobre a igreja, né? A gente tratou desse tema. Vamos falar um pouco sobre a igreja e eu já deixo contigo aí. Não, então, o que eu acredito, né? As pessoas dizem assim, Marília, vamos deixar esse apostolado mais secular, né? Vamos tentar trazer uma perspectiva da maturidade humana. Eu gosto muito de psicologia também. Você é formada?
eu fiz direito, me tornei advogada, aí decidi fazer mestrado, aí fiz doutorado, né? E aí fui mais para a área da filosofia. A filosofia é mais a minha área, né? Mas aí dei aula na Unifol durante algum tempo, fui chamada para trabalhar na Unicristos, só que aí eu tive os meus bebês, né? E foi uma renúncia difícil, gostava muito de dar aula, é uma vocação que eu acredito, né, que Deus tenha ali me levado. Mas você estava falando do teu filho, e eu percebia como você conhece os teus filhos, sabe? Da forma como você fala. É impressionante como essa convivência faz com que a nossa educação seja eficaz, porque a gente observa, a gente tem tempo para observar. E eu sei que eu abri mão de muitas coisas, eu não culpo as mulheres, né, que falam, eu quero ter carreira. Tá? Eu sei que isso também é uma seara. A gente tem a Edith Stein, a gente tem outras mulheres, mas os nossos filhos precisam da gente. Então, por isso que eu não me arrependo, né, de ter deixado tudo, inclusive de ter vindo para o interior, né, criar melhor os meus filhos, porque eu acredito que essa educação, de você conhecer seu filho, de você saber quem ele é, né, de saber, não, o fulano é mais assim. Tem pessoas hoje em dia que elas não fazem ideia de quem são os filhos, né? Elas esperam uma bomba estourar para ter dimensão. Eu já dizer, às vezes é um preço muito caro, né? Vai ser um preço, vai ser algo que vai ser cobrado muito caro lá na frente. Vai muito. E às vezes é muito difícil. As pessoas falam, olha, o meu filho tem 15, tem 16. Para mim tem jeito, né? Mas é muito importante. É por isso que a gente usa o termo educação de berço. Mas as pessoas dizem, né, Marília, vamos tentar laicizar aqui esse conteúdo, né? Trazer um conteúdo mais que atinja mais pessoas, porque hoje em dia existe um preconceito muito grande com o catolicismo, com o cristianismo. Então, tem lugares que a gente não consegue entrar. Mas eu não acredito, Marília, não acredito que possa existir um casamento que você consiga, em todas as áreas da sua vida, que você consiga estudar bem, sem a concepção, sem a certeza de que existe um Deus que te olha, que existe, né, alguém que está ali, né, que tem um observador universal. Eu acho muito difícil você ter um casamento sem a perspectiva de Deus, sem a compreensão da natureza do nosso relacionamento. Eu acho muito difícil a maternidade. As mães hoje, elas estão extremamente ansiosas. Então, tem algumas mães que elas estão dizendo, eu cuido muito bem do meu filho, mas elas estão indo para uma seara da hipocondria. Então, do sensacionalismo, do receio, do medo. Então, estão criando essas crianças de uma maneira com perfeccionismo que vai gerar neuroses, né? Então, sem Deus, sem a confiança em Deus, Deus me deu essas crianças aqui, essas crianças pertencem a Deus. Essa concepção, ela nos livra. Essa alma, vezes, né? Essa percepção do que é essa criança. Então, para mim, quando tira Deus, eu tenho um grande amigo que, quando ele foi entrar na comunidade de vida, o pai dele levou para o psicólogo. E aí, o psicólogo, tentando uma abordagem, ele falou assim, fulano, quase que eu falo o nome, né? Fulano, me explica a tua decisão de deixar tudo, né, os postos de gasolina do teu pai, para ser pobre, né, para ser da comunidade de vida. Mas me explica sem citar o nome de Deus. Aí ele riu. Ele falou, é absolutamente impossível, eu não consigo, né? Então, eu digo, eu me uno a esse meu amigo. A igreja, ela é fundamental na nossa vida, porque eu acredito que hoje em dia é absolutamente impossível você viver sem conhecer a Deus, né? Então, é um dado fundamental. Eu dizer para os meus crismandos, né? Aquele negócio que o Homem de Ferro tem ali no meio do peito. Sem isso, tudo é desordem. Você falou muito, Hugo, de ordem, né? Tudo na nossa vida se desordena. E aí, o que nós acreditamos? Que Deus, ele pode nos curar na hora que ele quiser, né? Então, ele nos cura do que ele quiser, na hora que ele quiser. Ele nos eleva, né, aonde ele quiser. Ele nos leva aonde ele quer nos levar. Mas existe um processo mais ordinário de formação permanente que precisa acontecer durante todos os dias da nossa vida, né? E isso vai nos trazer, isso vai fazer com que nós, né, consigamos, de alguma forma, trazer mais pessoas para perto de nós. E quando eu digo que a gente tem essa ânsia de evangelizar, não quer dizer que nós somos revolucionários, que a gente quer mudar o mundo. Não quer dizer, por exemplo, que nós queremos impor a nossa verdade. Não quer dizer que a gente tem um desejo de imperialista, de conquistar, né? Venham mais pessoas para o nosso lado. Impor quando a gente alguma coisa assim, impor. Né? O que nós queremos é salvar as pessoas das suas dores. Porque, às vezes, não dói mais no nosso coração. Porque nós somos chamados a outros sofrimentos. E quando a gente olha, é como se a gente estivesse andando na vida com a cura do câncer em um hospital oncológico. Então, a gente fala de Deus. Eu não sei se na comunidade de vocês tem evangelize uma pessoa por dia, né? Tem, eu sei que na Canção Nova tem, no Shalom tem também. Evangelize uma pessoa por dia, né? É uma regrinha que os católicos têm, evangelize uma pessoa por dia. Evangelize uma pessoa por dia para a gente ser a maioria política? Não. Evangelize uma pessoa por dia porque as pessoas estão sofrendo muito, né? Eu adoro livro de evangelização, sabe? Na minha comunidade é muito comum.
a gente junta os livros de todo mundo com os testemunhos, né? E aí, de pessoas que foram evangelizadas. E eu acho impressionante como, às vezes, as pessoas são paradas, às vezes estão no hospital, sofrendo, que a gente fica mais vulnerável, uma evangelização, mas, às vezes, estão no supermercado, né? Às vezes, estão no nosso trabalho. Então, a forma como Deus encontra de trazer aquelas pessoas, ela é muito diversa. Então, a gente precisa saber que as pessoas elas sofrem não só nos hospitais, nos asilos, hoje em dia, elas sofrem nas academias, elas sofrem nos lugares mais... Trabalho ali do teu trabalho. Lado, né? Você falava, e eu lembrava do São José Maria Escrivá vai dizer o seguinte, né? A correspondência à graça é o que te aperfeiçoa, né? O nosso aperfeiçoamento vai estar na correspondência à graça. Essas suas renúncias, essa renúncia de seu amigo, por que deixar tudo isso? Corresponder à graça. E quando você corresponde à graça, você é aperfeiçoado. A gente, né, ouve muito dizer, e é uma grande verdade, Deus não tira nada. Deus te dá tudo, né? E, de fato, Deus não vai tirar nada. Deus não tirou nada de você porque você renunciou, né, a ser professora. É porque tudo aqui, quando você tem um olhar, né, voltado para o céu, se torna pequeno demais. Né? Quando você volta a olhar para o céu, entende qual é a sua missão, entende o que você, de fato, procura. É muito bom ter sua carreira, fazer o que você gosta ali. É muito bom, mas é maravilhoso fazer o que Deus tem para a sua vida. Né? Quando a gente volta a olhar para o céu, a gente... Não, é pequeno demais tudo isso. E quando o nosso olhar, né, agora falando da maternidade, olha assim, você diz, não é só mais minha alma, não é só mais Luíra, é a minha salvação. Né? Tem todas as outras pessoas que a gente testemunha, mas tem Hugo, que é minha carne, e tem meus filhos agora. É verdade. E dentro disso, toda uma paternidade, uma maternidade espiritual também, que vai para além da casa, né? Que transborda. Isso é muito importante, porque vai muito mais além, né? Algumas famílias estão com aquela coisa, né? Eu não posso mais ter apostolado, eu não posso mais sair de casa, eu não posso mais ter tempo para rezar. Né? E isso não é uma constante nas mães que foram santas, muito pelo contrário. Inclusive, muitas delas, né, Santa Zélia, trabalhava, cuidava dos filhos, auxiliava o marido, né, tinha sucesso na profissão. E teve rezava, filhos santos também, filhos não só santos, foi santa. Né? Deu super certo ali. Então, nós somos chamados a essa vida, né? Nós somos chamados a muito mais, né? E a gente, às vezes, corre esse risco, né? A gente fala aqui também, você bem sabe, né? Com filhos e tudo, às vezes, de se fecharem em nós, né? E não dá, agora não é o momento. Os amigos às vezes perguntam, rapaz, como é que vocês ainda vão fazer podcast? Tem alguma coisa aí. Missão, e a missão nos chama para isso. E como a gente sempre fala, né? Tudo bem, a gente diminuiu uma coisa. Quando a gente namorava, a gente conseguia se dedicar mais. No noivado era de uma forma, no casamento já outra, e agora com filhos, né? Não tem como a gente estar totalmente presente, mas a gente estar onde pode estar. Assumir os chamados, ouvir o chamado, né? Isso é importante também. Saber aonde a gente tem que estar, né? Por exemplo, o que acontece? A virtude, ela está sempre ali no meio, né? Uhum. Então, as comunidades, elas precisam crescer. As comunidades novas, elas vêm de um tempo de muita radicalidade, porque elas surgiram, quando a gente vê ali a história, né? A primavera da igreja, elas surgiram num tempo em que elas eram sozinhas. Então, por exemplo, quando a minha comunidade surgiu, você não tinha livro. A Amy, que é a minha cofundadora, ela chegava da Europa com malas e malas de livro. A Amy lê em francês, a Amy lê em italiano, a Amy lê em todas as línguas, porque ela precisava buscar. Quando eu me converti, eu não sei se, eu acho que vocês são mais novos do que eu. Mas acho quando que não. Eu acho que é a mesma coisa. Acho que não. Ninguém vai falar a idade aqui. Eu acho que vocês são mais novos, mas ó, o que acontece? Quando eu me converti, não tinha tanta internet, não era tão forte, né? Então, o que acontecia? A gente tinha que buscar livros, às vezes, eu lia muita coisa das igrejas evangélicas, né? Da Canção Nova, que era o que estava aqui surgindo, mas essa gama de livros, a gente ia muito em sebo procurar alguma coisa, porque a gente não tinha essa formação tão forte. Então, quando as comunidades novas elas surgem, né? Elas surgem com uma radicalidade, com uma dificuldade de formação. E hoje, né, a gente está se adaptando. Então, como lidar com as realidades da família? A gente tem que ir lá na galera do Opus Dei, de São José Maria, né, buscar soluções. A gente tem que olhar a história. Tem um livro maravilhoso que é do Royo Marim, que é todas as histórias das congregações, para você entender também o caminho das comunidades novas dentro da nossa própria vocação. E, obviamente, a adaptação a essas famílias, né, porque quando a gente é jovem, a gente dá tudo, absolutamente tudo o tempo inteiro, né? Saindo daqui, inclusive, nós vamos numa vigília, eu e o Rubinho tá tendo vigília da nossa célula,
Né? Eu me lembro das vigílias, a gente fazia mais de uma vigília por mês quando a gente era jovem. Hoje... era bom demais as vigílias. Mas, assim, existe essa adaptação, essa compreensão. E qual é o segredo, certo? Para as comunidades novas não ferirem os seus membros, né? Não criarem aqueles absurdos de pais fora de casa. É a perspectiva da paternidade. Então, não dá para eu tratar... Nós temos as nossas orientações gerais, nós temos as nossas regras, mas na igreja nós não somos um número. Nós somos filhos, né? Então, os formadores, os fundadores, eles precisam ter muito esse olhar de paternidade. Então, eles me amam. É por isso que as comunidades pequenas são tão boas. Porque as pessoas conhecem os nossos filhos, elas nos conhecem, elas conhecem os nossos corações. Sabem da nossa realidade. Nossos filhos são quase comunidade de vida. Vivem, né? Querem voltar da missa com a comunidade de vida. Na Kombi da comunidade de vida. Andréia quer trazer todo domingo, né, Andréia? Todo domingo. Pois é, então, essa paternidade, né? E aí a gente vai se alocando. Porque o nosso ministério ele não pode ser baseado ali no orgulho, na vaidade. Eu quero crescer, eu quero avançar, né? Ele precisa ter essa concepção é esse o foco, de que... né? E aí os nossos filhos entram nesse diálogo constante do que dá, o que não dá, como é que eu posso ajudar, né? Enfim. E eles passam a ser... o próprio São José Maria Escrivá vai falar numa das homilias falando do matrimônio, ele vai dizer que nossos filhos, para os pais, vão ser o principal objetivo ali, né? Naquele cuidado, naquela dedicação. E essa forma de entrar, né? De ter o equilíbrio, a virtude tá do no meio, né? A virtude justamente, está no meio. faz com que eles amem a comunidade também. Que eles não sintam... Não, minha mãe, meu pai, ao invés de estar aqui comigo, tá lá fora, tá na igreja, né? Entendeu? Não. Eles estão aqui e estão lá também, porque eles também estão aqui. Nos levam para lá, né? E a gente tem que também ter muita noção de que não é fazer, né? Então, por exemplo, existe uma realidade que é a realidade da santidade comum. Então, o sofrimento de uma pessoa da comunidade que está com câncer no hospital gera frutos na nossa vida, que ela entregue também ali naquela vocação. Um pai e uma mãe hoje, por exemplo, às vezes eu olho para o meu apostolado antes de ser mãe e eu falo, nossa, a gente fazia muitas coisas. Mas hoje eu faço menos coisas, mas isso não quer dizer que o meu apostolado é sem frutos, né? Uhum. Porque eu estou com os meus filhos, não quer dizer assim, eu tirei os olhos da minha comunidade e estou com os meus filhos. Esse meu derramamento de sangue ali tá edificando a comunidade. Uhum. É assim que é a igreja, entendeu? Então, a gente está ligado. Não adianta dizer, não, a gente está mais apartado. Não, é um tempo, as crianças estão doentes, estão com febre. Inclusive, eu me lembro muito do professor Felipe Aquino com essa discussão, ó. Há 1000 anos atrás, ele dizendo, se a minha esposa está com febre, eu não sou chamado a estar na comunidade, né? Mas isso não quer dizer que eu estou apartada dela, né? Eu estou apartado dela. É verdade, é isso mesmo. E Luíra, vamos caminhar aqui, né, que aqui tem conversa. A gente tem conversa aqui vamos deixar para uma próxima conversa também, muitos mais assuntos, né, Marília? Não, Hugo não me chama mais não. A gente fala demais. Dona Ivete já colocou aqui, os dois acordaram. Eu fiquei preocupado com isso. Eu nem tô com meu celular aqui para não passar esse perrengue. Colocou aqui os dois, já comecei a ficar preocupado, né? Mas vai dar certo. Não, mas Maria Tereza não acordando dá certo. Maria Tereza não deu acordando certo nem deixar o leitinho dela, né? Mamar. A minha mãe diz que são os raptores, aqueles velociraptors. Né? Ela fica assim, com eles olhando pra ela, quando eles acordam os três. Dorinha Batista colocou, que conversa maravilhosa. Que conversa maravilhosa, né? Kelly colocou perfeitamente, exatamente isso. Andréia, foi bom demais, né? Eu não queria terminar, não. Tava adorando. Não, vamos tomar um café. Deixa essas crianças dormir. vamos tomar um café agora. Pode deixar a Marília aqui, que até meia-noite tem conversa. Fique... Não, ninguém tem dúvida. Ninguém tem dúvida que tem conversa pra muito. Você que tá no Instagram, manda aí... compartilhe também, né? Porque nós já estamos aqui caminhando para encerrar. Você compartilha, porque depois essa conversa está gravada, né? A pessoa pode assistir depois, né? Com conteúdo valiosíssimo. Luíra hoje até que falou pouco também. Não, tava só escutando, né? Falou pouco hoje. Preciso conhecer você. Luíra conversa muito. Aqui o pessoal do podcast sabe como é. Luíra, vamos lá, estamos caminhando aqui para encerrar. E ela fala mais 10 minutos. O vídeo diz assim, né? Bebe uma aguinha, por favor. Mas o também que fala muito, ele fica jogando aqui que eu falo muito, mas ele também não para não, viu? E ele ainda é Mr. Simpatia, viu? Eu vou dizer a vocês. Ele sai de casa, teve uma vez que ele saiu, disse, cadê o Gosto? Mulher, capaz dele estar lá fora falando com alguém que ele nunca viu na vida. Adoro conversar com meus amigos. Adoro conversar com meus amigos idosos e tal. Assim, começar a perguntar da vida, da experiência. É bom demais, vai aprendendo. Onde eu passo, quando eu olho, tá falando com pessoa que eu nunca vi na vida.
Mas, minha gente, como foi? Vocês gostaram dessa conversa? É pra chamar a Marília mais uma vez ou não? Coloca aí. Coloca aí nos comentários. Tenho certeza que vocês gostaram. Ó, a Edla já colocou. Vou assistir novamente. Agora com meu marido. Ele Muito precisa bem. assistir. É Olha isso aí. mesmo. A Edla, Marília, ela casou recentemente aqui. Ela sempre nos acompanha aqui. E ela vive dizendo aqui, eu vim tendo informações aqui pro meu casamento. Estou iniciando meu casamento e tal. E eu tenho certeza que o casamento dela vai ser edificado mais ainda depois dessa conversa, né, E também Luíra? sigam Marília, né? Coloca aí o Insta dela. Coloca aí o Instagram dela. Andréia já viu, né, Andréia? Aí, ó, sim, com toda certeza, Dorinha Batista. Minha gente, Marília, foi muito bom. Foi um prazer. Foi maravilhoso. Foi engrandecedor. Tenho certeza que nós aprendemos muito aqui, né, Luíra? E eu com vocês. Fale. E deixar, né, um presentinho aqui do Conversa Família para você. Eu confesso Obrigada. que foi difícil. A gente chegou lá em casa e ficamos olhando para os nossos livros, aí pensando, rapaz, Hugo, acho que todos que tem aqui, ela já leu, ela já tem. Não, que história é essa? Mais um presente do Conversa Família para você. Posso abrir ou abro Pode, depois? Posso pode abrir? sim. Olha que presente bem feito. Deixa eu desligar aqui. Eu digo que tá difícil aqui, viu, André? A gente conseguir um livro aqui que ela não tenha, que ela não tenha lido. E nesse tempo você vai aproveitando aí, vai compartilhando. Aí, ó, graças a Deus. Mas que legal, nunca nem ouvi falar. Olha, mas vocês acertaram em cheio. Que legal, pessoal. Muito obrigada. Vocês assinam pra mim, eu tenho um amor enorme por dedicar. Ah, já tá assinado. Não, eu ia passando, aí eu olhei assim do lado, eu disse, Hugo, é esse? Gente, muito obrigada, adorei. Oh, meu Deus. Muito obrigada, pessoal, de verdade, viu? Agradecer Não, a gente sua tá presença feliz aqui. demais por Adoro você ter ganhar um aceitado. Nós percebemos que você Eu gosta, fico né? pensando, ícone ao livro. quero livro. Brincadeira, eu tenho coleção de ícone também. Mas foi maravilhoso, ficamos imensamente felizes. Né? Quando você aceitou, eu digo, ai, já encheu o coração de alegria. André, deu certo. Foi maravilhoso, viu? Tamo Muito, junto, muito tamo obrigada. junto demais. Né, Sanches? É isso mesmo. E agradecer a Marília. Quero deixar, né? Deixa aí sua última fala. Isso. Fica à vontade. Agradecer ao Rubinho, né? A família inteira. Foi um prazer, foi muito bom. Vamos fazer mais vezes, né? O pessoal gostou. sim. Vamos trazer o Rubinho aqui também para contar. O Rubens. Sim, Tô história chamando de boa. Rubinho, tô aqui no Tá embaixo. íntimo, viu? Chama Eu ele. tô dizendo a você. Cha- O Hugo é daquele, se você der uma ousadiazinha, quando você olha, ele tá deitado no sofá. Na verdade, o convite eu conversei com ele, né? Ele disse, olha, conversa com a Marília e tal. Eu disse, vai lá, Loira, conversa com a Marília, vamos lá. É porque Mas o Hugo é que mais prazer. desenrolado pra falar com quem eu nunca falou. Foi uma alegria. E eu deixo para você, né, Mostra, agradecer. André, a família dela. A Kelly tá perguntando qual o livro. Qual o livro? Cadê a Andréia? Cadê a Andréia? Ó, a minha também tá desfalcada, ó. Ó a Dulce ali na barriga. Ah, é minha casa, ó. Eu moro no sítio. Ô, coisa boa. E depois que você... Olha, a gente do Flamengo, igual os meninos aqui. Foi legal esse dia. Ó, gente. Eu disse, Hugo, quando eu começar a ter filha, eu disse, Hugo, gente, a gente ir morar no sítio, viu? Pra só ter esse menino no Gente, sabe o que sítio. é bom do sítio? Economizar ovo e leite. Gente, quando eu vejo chegando ovo e os meninos já pegam. Eu falo, graças a Deus, Senhor, ovo e leite. É Também porque serve pra José Maria. José Maria Maria, são 2 ovos por dia, tranquilo, assim. de bem, manhã. Tem que bem ter os Não 2 acredito. ovos dele de manhã. Sério? É sério. Gosta muito. Ele gosta de comer, né? Mas os ovos... Não, eu digo que com ovo, galinha e leite a gente passa bem no apocalipse. Mas, Marília, muito obrigado. Foi um prazer. Que ele tá perguntando qual é o livro, que ela é a louca do livro também. Mostra aí, Marília. Eu não sei falar o nome desse autor. É Padre Frutuoso Hockenmayer. É uma coisa assim, né? Não, aí eu não me atrevo, eu já não... O Cristão Prático. Nossa, o Rubinho vai adorar. Depois eu leio e faço uma resenha pra vocês. Olha Ai, aí. ó, que legal. Ouviu, Viu aí, Kelly? né, Kelly? Mas vamos encerrar, porque senão vocês duas não vão encerrar. Viu? Eu tô só observando. Vamos Eu pedir um sushi É a aí. terceira vez que eu agradeço a presença da Marília. Coca zero, porque equilíbrio é tudo. Olha que legal. Coca zero. Eu tava comendo um brownie com Coca zero agora. Equilíbrio é tudo, tem que ser um doce com a Coca zero. Mas muito obrigado, Marília, pela presença. Foi engrandecedor. Deus abençoe seu apostolado, sua família,
né? Sua casa, seu lar. Obrigado aí, gente. viu? Muito obrigada, viu? Vocês também. A gente está sempre junto. É muito importante que a gente se una nesses tempos, né? As comunidades novas, cada uma com a sua vocação, abrilhantando aí o mundo de alguma forma. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Se vocês quiserem me seguir, as meninas colocaram aí o meu @. O meu Instagram é um pouco estranho, tem umas tretas. Vez por outra eu caio naqueles programas de fofoca. Mas é um gancho, um anzol para catar aí essa juventude, que são as pérolas do meu coração. Né? Esteja com a gente. Nós temos uma imersão dia 2 de dezembro agora em Fortaleza, em que a gente vai tratar... Presencial, porque não pode ser gravada. A gente vai tratar sobre sexualidade, né, católica. Então, precisa ser presencial, não pode ser gravada, não pode ser na internet. Hoje em dia é assim, né? Então, a gente vai fazer dia 2 de dezembro, em Fortaleza. O link está na minha bio, está na bio do Rubinho também, para você se inscrever. E vai ser em Fortaleza porque Qual os local? meninos... Vai ser no Teatro São José, né, às 8 horas da manhã, no sábado, dia 2. Tem todas as informações lá na minha bio, né? E vai ter também um evento de Natal em Fortaleza que a gente vai estar presente, organizado aí pelo Atos Podcast, né, pessoal do podcast. E queria muito agradecer vocês também, que o nosso Senhor abençoe o apostolado de vocês, que a gente cresça cada vez mais e vamos juntos, né? Amém, amém. Deus abençoe. Santa noite, viu, gente? Santa noite, minha gente. Deus abençoe. Até mais.